Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos em mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, Tirando Dúvidas. Hoje trazendo pela primeira vez a doutora Fernanda aqui no nosso canal. Muito obrigado pela participação, doutora. Obrigada a você pelo convite. É isso aí. Pessoal, hoje nós estamos trazendo a doutora Fernanda para participar do nosso quadro de Respondendo Perguntas e inicialmente ela vai contar um pouquinho da história dela, né? Como ela é nova aqui no nosso canal, nesse quadro Respondendo Perguntas, então vão deixando as suas perguntas aqui para a gente tirar o maior número de dúvidas de vocês. A doutora Fernanda, ela faz alguns processos que ela vai mencionar aqui para nós. Ela não faz atualmente processo de trabalho, mas ela vai falar aqui no decorrer do nosso bate-papo, das nossas perguntas, quais são os processos que ela faz. Eu espero que seja uma live muito benéfica para vocês e vamos conhecer um pouquinho da história dela também. Doutora, se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, conta um pouco da sua história, de onde você vem do Brasil. Claro. Eu sou a Fernanda, eu sou imigrante aqui nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos a primeira vez quando eu tinha 12 anos. Morei aqui mais ou menos um ano. Daí eu fui deportada e eu tive que esperar no Brasil vários anos, 4 anos, até a minha mãe conseguir fazer o meu processo imigratório para eu poder voltar. Então eu voltei para cá com 16 anos e eu voltei assim, possessa, pensando em tudo que eu tinha passado, pensando, mas não é possível que existe um sistema que faz isso com a gente, né? Que deporta uma criança, manda para cadeia mesmo, ali em algeminha, tudo, e com 12 anos, e deixa a gente separado da família esse tempo todo. Minha mãe era tudo para mim. Então eu vim pensando, eu quero fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que passam por isso. Mas eu não sabia que ser advogado de imigração era uma possibilidade. Na minha mente, você tinha que ser advogado de outras coisas e fazer alguma coisa de imigração. Mas quando eu descobri que eu podia ser advogado só de imigração, foi na universidade, meio que clicou uma coisa assim na cabeça. Eu pensei, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Vou tentar todos os casos, vou jogar tudo na parede, ver o que cola e achar um jeito de ajudar o pessoal o máximo que eu puder. E daí é isso que levou a gente a abrir a Bueno Law. Eu abri sozinha, com eu e a fé em Deus, em 2017. E daí hoje nós somos quase 40 guerreiros aqui na Bueno Law. Nós temos funcionários em 4 países e a gente está aqui, mudando vida todo dia. Bacana, show de bola. E conta para nós, doutora, quais são os processos que a senhora faz hoje, né? Eu já falei para ela que posso chamar ela de senhora, tá? Por educação. Mas ela é nova. Mas quais são os processos que hoje o escritório da senhora ou os escritórios da senhora fazem aqui nos Estados Unidos? Nós fazemos imigração de família, imigração humanitária e casos de defesa. Então, todo mundo que está no tribunal de imigração precisando de uma defesa. Os casos humanitários geralmente são asilo, visto T, visto U, caso de VAWA. E a imigração por família é o famoso green card por casamento, pai passando para filho, filho passando para pai, etc. Então, tudo que é envolvido com esse tipo de caso, a gente faz aqui no escritório. Só não fazemos vistos de trabalho, de turista e de estudante. Bacana, show de bola. Bom, antes da gente começar as perguntas que as pessoas vão deixando aqui no nosso box de perguntas, inclusive podem mandar suas perguntas, tá, pessoal? Vamos focar nesses tópicos que a doutora falou aqui, nesses tipos de processo, tá? Eu deixei bem claro, a doutora não faz processo de green card por trabalho. Então, vamos focar mais nos processos que a doutora atua, porque ela tem especialidade nesses processos, tá bom? Doutora, tem algum tópico que a senhora gostaria de passar para nós, para adiantar algumas informações, para a gente poder, né, clarificar aqui as ideias para as pessoas antes das perguntas? Sim, tem várias. Eu quero explicar umas coisas que geralmente eu vejo misinformação, né, na comunidade brasileira, casos que poderiam ajudar muita gente, mas ninguém sabe que dá para aplicar ou tem uma ideia errada do que é. O primeiro que eu queria falar é sobre o visto juvenil, que é um caminho para residência, para o Green Card, para menores de idade brasileiros ou de qualquer outro país. Na Califórnia, os menores podem aplicar até fazerem 21 anos de idade, e é para os menores que sofreram abandono, negligência ou algum tipo de abuso pelos pais. A gente escuta isso e geralmente a gente pensa, não, tem que ser uma situação muito terrível, né, muito assim. Mas não, o Estatuto da Califórnia, que define negligência, abandono, essas coisas, ele é bem amplo. Então tem várias situações, tipo pai que nunca pagou pensão, menor que teve que começar a trabalhar quando era tipo criança, adolescente, para se sustentar, o pessoal que cresceu numa situação econômica difícil, várias coisas que podem se qualificar.
Então, eu queria que todo mundo soubesse que tem, né, um amplo cenário do que pode trazer o Green Card. Então, na dúvida, tem menos de 21 anos, faz uma consulta para ver se qualifica para o visto juvenil. Se não, não perdeu nada. A gente até oferece consulta grátis para esse visto aqui no escritório. E se achar alguma coisa, é um caminho para o Green Card para pessoas que não se qualificariam para nada mais. E a outra coisa que eu quero aclarar é que está demorando o Green Card um pouquinho. A gente depende do governo aqui, né? Cada mês o governo coloca o boletim de vistos. E esse boletim de vistos é uma fila de espera para o Green Card. Atualmente, a fila de espera para o Green Card por visto juvenil está mais ou menos 5 anos. Mas, enquanto ele espera, tem carteirinha de trabalho, tem seguro social, tem proteção de deportação, dá para fechar um caso na corte de imigração, então ainda tem vários benefícios. Esse é um visto que eu estou sempre gritando aos 4 ventos, venham todos, vamos ver se qualifica, porque eu amo ele. A gente já mudou a vida de muita gente aqui no escritório com ele. Sabe o que é interessante, doutora? Que quando eu entrevistei a primeira pessoa, né, que começou a disseminar bastante essas informações enquanto youtuber, né, porque uma coisa é o profissional, o advogado, falar sobre o processo, outra coisa é um youtuber que viveu o caso, né? Eu entrevistei uma moça que ela conseguiu o processo, conseguiu o Green Card, depois eu vi a irmã de um amigo que é youtuber também, conseguiu o Green Card, e é um processo super legítimo. E aí surgiu até uma pergunta aqui do Lucas, ó, ele falou o seguinte: olá, doutora. Quem tem 20 anos pode aplicar para o visto juvenil na Califórnia? Se a senhora puder falar para nós, assim, o que é o SIJS, né? Se não me engano, essa é a letra. O que é e como que a pessoa se qualifica? E essa pergunta dele, se ele poderia se qualificar. Primeiro, pode sim, corre, porque todo esse processo tem que ser feito antes do menor cumprir 21 anos. Então, se você tem 20, tá faltando ali mais do que tipo um mês para cumprir 21, ainda dá tempo, se você se qualificar. Então, o SIJS, que é Special Immigrant Juvenile Status, que é o visto juvenil, é para menores de 21 anos na Califórnia, né? Outros estados é 18, 19, que sofreram abandono, negligência ou abuso dos pais no país de origem. E eles têm que estar nos Estados Unidos. Então, primeiro é uma custódia, o primeiro passo é uma custódia, precisa ter um tutor aqui nos Estados Unidos que vai assinar pelo menor. Depois disso, a gente manda o visto juvenil para a imigração, demora uns 6 meses para ser aprovado, e esse visto vem com carteirinha de trabalho e seguro social. Daí o menor vai para a fila de espera de um Green Card. Atualmente, essa fila está há 5 anos, mas ela muda todos os meses. Às vezes ela vai para frente, às vezes ela vai para trás, às vezes ela não muda por um tempo. Então, dependendo dessa fila, quando chegar o dia, a gente aplica para o Green Card. Em abril do ano passado, não tinha fila. Aliás, desse ano, não tinha fila. Então, de um mês para o outro, a fila pulou 5 anos. Então, a gente tem que estar sempre monitorando e assim que der para aplicar para residência naquele mesmo mês, a gente aplica. Então, dá tempo sim, mas claro que o advogado precisa de tempo para montar o caso, fazer declaração, dar o aviso para a família no país de origem, que demora um pouquinho. Então, não espere até, tipo, meu aniversário de 21 anos a semana que vem, pelo amor de Deus, que não dá tempo. Uma dúvida, doutora. Esse processo, eu já ouvi falar que ele caminha na vara de família. E como que funciona? A guarda da criança, ela fica para o Estado? E quais são os documentos que um menor poderia apresentar para comprovar essa possível negligência, abandono, né, abuso ou outras situações? Claro. A guarda não fica com o Estado, ela fica com o guardião que pediu. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser uma tia, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa que seja maior de 21 anos, não tenha passado criminal e que esteja disposta a responder por esse menor. Não precisa ter status legal nos Estados Unidos, não precisa ser família. E é uma custódia baseada nos elementos do visto. Então, a gente tem que provar negligência, abandono, etc. Geralmente, a gente prova isso com uma declaração. Então, se o menor é menor de 18 anos, por exemplo, não é ele que vai fazer a declaração para a gente, geralmente é o guardião, explicando tudo o que aconteceu, a situação com o pai e com a mãe, como é que foi a vida do menor, dificuldades, etc. Se o menor tem entre 18 e 21, é a declaração dele mesmo que a gente vai fazer. E essa é a nossa maior prova do que aconteceu. Então, muitos clientes dizem, eu quero aplicar, mas não vou aplicar porque eu não tenho prova de nada. Não deixe. Opa, sumiu. Acho que alguém parou no não deixe. Não deixem de aplicar, porque não é um caso que te pede provas.
a gente prova com a declaração. Claro que se você tem provas, a gente manda para o tribunal. Se precisou chamar a polícia alguma vez, se o um instituto de menores se envolveu, a gente pode mandar prova disso. Se você teve que ir para o hospital por alguma situação assim, a gente tem os arquivos. Mas a maioria dos nossos clientes não tem nada. E a gente desenvolve bem a declaração, conta toda a história do menor, e graças a Deus, bate na madeira, nenhum foi negado até hoje, de todos que a gente mandou. Parabéns, isso aí. Vai mandando suas perguntas, tá? Pessoal, lembrando que as redes sociais da doutora, elas estão na descrição desse vídeo. Ela tem escritório aqui em San Diego e também em São Rafael. Tem algum outro escritório em andamento, doutora? Tem um escritório em andamento em Chicago, mas não tem prédiozinho ainda, então não apareça, espera aí. Sabia que tinha mais um ainda. Então vamos lá, ó. A Yara Costa, ela mandou a seguinte pergunta. Vai mandando suas perguntas, tá, pessoal? O EAD está valendo para 2 anos? Ela fez uma pergunta, se é isso mesmo, e está tendo autorização de viagem junto, tem diferença de um para outro? O EAD é a carteirinha de trabalho, né, autorização de trabalho. Cada categoria tem a sua validade. Então, por exemplo, o EAD por asilo, sim, ele é válido por 2 anos. Cada 2 anos a gente renova. Se ele é, por exemplo, por visto 1, ele vem por 4 anos. Se ele é por casamento, ele vem por, às vezes, 1 ano. Então, depende da categoria. Se ele vem com uma carteirinha de viagem ou não, depende se a pessoa se qualifica. Então, um exemplo de quem se qualificaria é, por exemplo, a pessoa que entrou com visto de turista no país, chegou aqui, casou com um americano e aplicou para o Green Card. Enquanto o Green Card está pendendo, essa pessoa pode pedir uma carteirinha de viagem. Daí vem aquele cartãozinho combo, que é para trabalho, mas embaixo diz também autorizado viagem como Advance Parole. Essa pessoa, sim, pode viajar, mas não é todos que vão vir com essa autorização de viagem junto. É que em alguns casos as pessoas vêm com autorização de viagem e outros não, doutor. O que acontece? Sim, tem alguma razão? Acontece, várias coisas podem acontecer. Uma não é todo advogado que pede, né? Aqui no escritório a gente pede tudo que tem direito. Mesmo que o cliente não queira viajar, é nosso direito, vamos pedir. Mas não é todo mundo que pede, é um formulário a mais que tem que ser feito, né? Então depende do contrato, não sei como é que os outros escritórios funcionam. Também tem cliente que não se qualifica, tipo cliente que tem uma condena criminal, ou cliente que tem um caso em aberto no Tribunal de Imigração. Essas pessoas não podem viajar. Então o governo nega a parte da viagem e dá só a carteirinha de trabalho. Certo. Vamos lá, agora a gente tem a pergunta do Lucas Brasil. Ele perguntou o seguinte: o que seria o asilo exatamente e quem pode aplicar? Claro. O asilo é uma proteção humanitária que os Estados Unidos oferecem para quem essencialmente fugiu do país de origem porque sofreu algum dano muito grave e estão te procurando por uma razão específica. Por exemplo, um asilo que a gente faz muito aqui no escritório é asilo LGBT, para as pessoas que são da comunidade, sofreram um crime homofóbico no Brasil, qualquer outro país, tem danos graves, né, que eles possam mostrar, e tem um risco futuro. Se eles voltam para o Brasil hoje, alguma coisa vai acontecer com eles baseado na experiência passada. Essas pessoas podem aplicar. Tem vários grupos que são protegidos, né? Comunidade LGBT, mulheres que sofreram violência doméstica, algumas pessoas que foram testemunhas de um crime, coisa de religião, opinião política, raça, nacionalidade, várias e várias maneiras de se aplicar para asilo. Mas é essencialmente para quem tem medo de voltar para o país de origem porque aconteceu alguma coisa. E não importa como a pessoa entrou nos Estados Unidos, nós temos clientes que entraram com visto, outros entraram pela fronteira, não importa, como é uma lei humanitária, ela perdoa várias coisas, como entrada ilegal, trabalho ilegal, tudo isso. Então, todo mundo pode aplicar. Quem tem medo de voltar e tem uma razão, né, para aplicar, pode aplicar, e só muda a jurisdição, aonde a gente vai mandar esse pedido, se é no Tribunal de Imigração ou se é no escritório de asilo local. O caso vai sempre onde o cliente mora. Já ouvi falar, doutora, que tem muita diferença do asilo afirmativo para o defensivo, né? Para fins processuais ou até mesmo risco de deportação, tem alguma diferença ou não? A senhora poderia explicar para nós? Tem bastante diferença. O nível de briga é bem mais alto quando a gente está no tribunal. O escritório de asilo, ele é a nossa primeira mordida da maçã. Ele é a primeira instância que a gente pode trazer um pedido de asilo. Nem todos se qualificam para isso.
por exemplo, quem entrou pela fronteira e foi pego, já não pode mais aplicar no escritório de asilo, já vai imediatamente para o tribunal. Mas, tipo, entrou alguém com visto. A primeira oportunidade de aplicar seria no escritório de asilo, que é aqui. Se essa pessoa perde o caso de asilo, o caso é encaminhado para a corte, que já é aqui. Por quê? Porque aqui a gente já está brigando contra o promotor de justiça, que trabalha para o ICE, e o trabalho dele é incomodar e deportar o máximo de pessoas possíveis. Então, claro que ele está sempre procurando uma maneira. E a gente tem um juiz. E dependendo do juiz, a situação pode não ser tão favorável. Porque no escritório de asilo, o oficial é neutro. E no tribunal já não é tão neutro assim. A gente já é meio que culpado até que prova que é inocente. Então, claro que é um nível bem diferente. Os níveis de provas também. No escritório de asilo é bem mais fácil da gente ganhar sem provas disponíveis, só com uma avaliação psicológica e a declaração do cliente. E se a gente está no tribunal, daí nós temos que prover um monte de coisas a mais que não iria para o escritório. Então, é bem diferente. Eu sempre recomendo, quando possível, se a gente consegue fechar o caso na corte e trazer de volta para o escritório de asilo, é sempre uma boa, porque temos duas oportunidades de ganhar um asilo e é bem mais simples de se ganhar no escritório. Eu já ouvi falar de alguns profissionais, e a gente não está aqui para descredibilizar ninguém, mas que brasileiro não se qualificava para asilo. E, obviamente, que a senhora já conseguiu algumas aprovações, ou várias, e eu já vi pessoas sendo aprovadas em contextos muito diferentes, não somente por questões de LGBT, LGBTA+, ou até mesmo por um policial que às vezes sofreu alguma situação, ou de repente uma advogada criminalista. Eu já vi inúmeros casos. O brasileiro consegue se qualificar para um asilo? E quais são as circunstâncias que é mais comum no escritório da senhora? Sim, o asilo não tem restrição no país de origem da pessoa. O oficial de asilo só quer saber se você tem medo de voltar e se acontecer alguma coisa e se você se qualifica pela razão protegida. Então, o nosso escritório, a maioria dos nossos asilos é asilo brasileiro, e nós fazemos a maioria asilo LGBT e asilo por violência doméstica. Mas nós temos inúmeros clientes com outras razões de asilo também, porque o grupo protegido, nós temos, claro, uma lista, né, finita de grupos que já foram tentados, mas ele é aberto à criatividade. Ele não é uma regra concreta. Se a gente conseguir fazer um argumento que a pessoa é parte de um grupo que deveria ser protegido, essa pessoa tem uma chance. Então, sempre tem um advogado pronto para usar a criatividade, definir um grupo novo e tentar. Por exemplo, o grupo para as pessoas que sofreram violência doméstica, nós usamos muito o grupo de mulheres brasileiras. Há uns anos atrás, ninguém usava esse grupo. Ninguém tinha pensado que existia. Daí um advogado começou a usar aqui, o outro usou ali, e daí tentamos até o circuito no tribunal, e daí virou lei, e agora todo mundo usa. Então, é isso que a advocacia na área de asilo, é a gente tentar todo dia argumentos novos. Então, qualquer razão que a gente vê que o cliente tem medo de voltar, o primeiro passo tem um grupo protegido que já é reconhecido? Não. Então, vamos tentar criar um novo, para ver se a gente consegue. Então, depende muito da criatividade. É interessante a senhora falar que consegue também por violência doméstica, porque, infelizmente, muitas mulheres passam por situações difíceis e não sabem, às vezes, que se qualificam, ou pessoas LGBTs, ou pessoas, de um modo geral, podem se qualificar para um asilo nos Estados Unidos e não sabem, às vezes, o conceito ou como se qualificar. Bom, vamos falar aqui agora com a pergunta do Terry Tabossa. Boa noite. É possível aplicar simultaneamente para os filhos da esposa, se já tiverem 18 anos completos, mas ainda não completarem 21 anos, sendo que o casamento ocorreu após completar 18 anos? De vez em quando a gente tem umas perguntas meio Enem, viu, doutora? Exato, mas eu adorei que tá bem completa essa pergunta. Geralmente fica faltando um pedaço, mas não é possível. Não é. O que ele está querendo saber é assim, quando aplica para a esposa, para ter o green card, dá para aplicar para os filhos junto ou não, tem que ser um caso separado. Então, sempre tem que ser um caso separado se você é cidadão. Não é possível aplicar com derivados se o peticionador é cidadão. Além disso, nessa situação aqui, se o casamento aconteceu antes dos 18 anos da criança, a criança conta como filho biológico, como se fosse assim, para as leis migratórias. Então, dá para fazer um caso normal de padrasto para enteado diretamente. Se o casamento foi depois dos 18 anos, já não dá mais para fazer isso. Daí o caso tem que ir esposo, esposa, filho.
Tem que ser um triângulozinho, já não dá mais para ir direto. Vamos à pergunta do Romildo, que os membros do canal eles têm prioridade e também o superchat, tá, gente? Quem quiser pagar para ter sua pergunta respondida, pode ser um real, $1, fica à vontade. Ele mandou o seguinte: doutora, chegarei no fim do mês com green card por parentesco. Assim que chegar, pretendo aplicar o green card para minha esposa, filho de 15 anos e filho de 25 anos solteiro. Seria apenas um processo ou separados? Para sua esposa e o seu filho de 15 anos é um processo só. Você aplica para ela e ele pode ser derivado porque você tem green card. Então, parente de quem tem green card pode sim ter derivado. Para o filho de 25 anos, teria que ser um caso à parte, porque ele não é mais criança, né, no estatuto. A criança aqui é só até os 21 anos. Então, tem que ser separado para ele, e eu já vou te avisando, ele vai ter uma fila de espera significativa para conseguir pegar o green card dele, no mínimo uns 7 anos, é o que a gente está vendo. Mas para sua esposa e filho menor de idade, em um ano e meio mais ou menos, eles já podem estar aqui. Bacana. Bom, vamos à pergunta da Vanessa Guedes. Ela fez uma pergunta de visto T. Eu também quero mais informações, porque eu não conheço muito esse visto. Eu trabalhei para um americano, para um brasileiro aqui nos Estados Unidos. Ele não me pagou e ele não tem documentação. Toda vez que eu cobro, ele vem com uma desculpa e não paga. Me qualifico para o visto T? A gente escuta essa história todo dia aí no escritório. A gente precisa de mais informação para saber se qualifica para o visto T ou não. Mas é uma indicação que talvez. Por quê? O visto T é um visto para tráfico humano, mas a gente usa ele de uma maneira criativa para questões de abuso no trabalho, algumas questões de violência doméstica, questões de quem teve problema com coiote, várias situações. É outro visto que depende da criatividade do advogado também. Essa situação aqui me parece uma pessoa que trabalhou, não recebeu as horas que foram trabalhadas, e sempre que a gente vai mexendo nisso aí, sai algum outro tipo de abuso laboral. Então, o que a gente quer saber é, ele mentiu para ela na contratação, por exemplo, prometeu, vou te pagar $20 por hora, daí chegou aqui e não pagou, ou pagou menos. Ou teve algum tipo de ameaça no trabalho dela. É não receber, mais ameaça. Ou então, algum tipo de força, querer fazer ela trabalhar à força, não deixar ela sair. Por exemplo, a gente escuta várias situações relacionadas a restaurante, pessoal que limpa a casa, de literalmente não poder sair, né? Entre as horas do trabalho, fica trancado no quarto lá atrás, ou fica trancado na casa onde limpa e não pode sair até o outro dia. Situações assim podem sim ter o visto T. Só não receber o salário não é um visto T completo, mas é uma indicação de que se a gente começar a vasculhar aí, vai achar mais coisa assim. Obrigatoriamente, a pessoa ela tem que ter uma oferta legal de trabalho e ter... Não. Não? Não precisa ter. Isso é só uma maneira que a gente tem de provar o visto T, né? Se teve um tipo de fraude na oferta de trabalho. Eu te prometi uma coisa, mas te entreguei outra coisa bem diferente. Mas não precisa ter oferta oficial, o empregador não precisa ter papel, até parte da pergunta aqui, não importa. O visto T requer, sim, que você faça uma denúncia, né? Tem que ter uma investigação. Então, desse requerimento não tem como se escapar, a gente tem que denunciar para alguma agência, departamento de trabalho, polícia, FBI, depende do caso, é a agência. Mas é um caminho para o green card, e o visto T está demorando mais ou menos 1 ano e meio para ser aprovado. Então, se a pessoa qualifica, eu super recomendo, e te dá direito a derivados, te dá green card, te dá paz de espírito, é um visto excelente. Bacana. A gente está trazendo uma doutora aqui com bastante conhecimento aí. Eu nunca encontrei algum advogado, assim, não descredibilizando ninguém, não é isso, mas eu nunca encontrei ninguém que falasse tão sobre SJIS, asilo, visto T, visto U, e agora a senhora chegou para abalar aqui. A gente ama caso humanitário aqui na Bono. É o que mais a gente faz, a gente abriu por isso. É isso aí. O Dixon perguntou o seguinte: boa noite. Se eu for como estudante, posso tentar outro tipo de visto durante o tempo de estudo? Ou qual visto é indicado? E depois de quanto tempo tentar essa troca? Pode. Primeiro eu quero dar o disclaimer aqui que a gente não faz, né, mudança de status de estudante para outro visto, principalmente visto de trabalho. Mas pode sim, se você está dentro de status, você pode mudar o seu status para qualquer que tiver disponível. Por exemplo,
Se no futuro você se casa com um cidadão ou alguém que é residente, pode mudar o seu status dessa maneira. Se você acha um trabalho que te qualifique para um visto de trabalho, pode mudar para esse visto. Se você decide investir nos Estados Unidos, pode mudar para um visto de investidor. Ou, por exemplo, as outras opções que são mais humanitárias também estão disponíveis. Asilo, visto juvenil, se você se casa com um cidadão residente, mas não dá certo o casamento, tem a opção do VAWA. Então, ainda tem várias outras opções. Depende do seu planejamento de vida, né? Quanto tempo você quer ficar aqui, depende da sua necessidade por uma carteirinha de trabalho, se você quer trabalhar ou não. Então, tem várias questões para se analisar aí, mas é possível. Bom, o Ítalo fez uma pergunta, eu só não entendi se ela tem um contexto com a segunda pergunta que ele fez. Eu posso pegar meu green card com visto juvenil ou posso virar cidadão americano? Mais embaixo, ele complementou. Doutora, se eu casar com uma pessoa americana, como eu faço para pegar um green card? Então, vamos... Tá. Primeiro, a do visto juvenil. Sim, para os dois. Dá para pegar um green card com visto juvenil. Tá demorando uns 5 anos para pegar o green card. Depois que você tiver o green card por 5 anos, dá sim para aplicar para a cidadania e virar cidadão. Não precisa casar com ninguém. É o seu papel que você ganhou sozinho e a cidadania é válida como qualquer outra. A segunda pergunta, se você, deixa eu ver aqui, casar com uma pessoa americana, como faz para aplicar o green card? Depende de como que você chegou no país. Então, se você entrou com visto, não precisa ser só visto de turista, qualquer visto legal. Você pode fazer um ajuste de status. Manda a aplicação do casamento aqui, um pacotinho para imigração, pacotinho? Assim, para imigração. E daí sua entrevista é nos Estados Unidos, seu green card é aprovado aqui, bem fácil o protocolo. Se você entrou pela fronteira, daí já é um pouquinho mais complicado, né? Tem que fazer petição familiar, pedir perdão de presença ilegal e sair para fazer processo consular. Mas ainda assim é possível. Até para a gente que tem ordem de deportação, é possível. Só adiciona outro perdão aí nesse pacote, mas dá sim. Bacana. Bom, o Glover mandou um superchat, R$ 9,99, muito obrigado. Grande Roger, e doutora também. Vou no Brasil com passaporte com a sigla que colocaram confiando em vocês. Lembra a sigla CWOP. Já tenho meu green card. Eu não lembro qual era a história. Se puder retornar para nós, Glover, o que significa. Eu lembro que ele contou alguma coisa sobre isso, do passaporte dele, que tinha alguma coisa. Se puder depois falar para nós. Você já viu essa sigla, doutora? Já devo ter visto, mas assim, de passada eu não lembro. A gente tem uma lista das siglas do passaporte. Se ele está dizendo do que o CBP, a Patrulha da Fronteira, carimba no passaporte, a gente tem a lista de siglas. Mas eu preciso de mais informação para saber a pergunta dele. Manda mais informação aí que depois a gente vai responder aqui para você. Vamos agora à pergunta da Brenda. E lembrando, pessoal, vamos tentar focar em outros processos que não visto de trabalho, que a doutora ela não é especialista nessa área, tá? Ela tem conhecimentos gerais, mas a gente está focando nos processos que ela atua aqui nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá. Se eu aplicar para asilo, posso adicionar um dependente? Quem pede asilo pode trabalhar? Vamos cobrar o dobro dessa aí, que tem 2 perguntas. Sim, aplicar para asilo pode ser que possa adicionar os derivados, sim. Depende de várias questões. A primeira questão é se o derivado também está nos Estados Unidos. Né? Não dá para adicionar ninguém que está fora do país. Porque para o asilo tem que estar aqui dentro. Segunda questão é aonde que está esse asilo. Se está no escritório de asilo, podemos adicionar esposo, esposa e filhos menores. Se o caso está no tribunal, a gente só pode adicionar os derivados se eles também tiverem no mesmo caso de remoção. Se não, por exemplo, eles não foram pegos na fronteira, não dá para a gente adicionar. Daí fica um pouco mais difícil. Então pode, mas a gente tem que ver quem se qualifica. E quem tem asilo pode trabalhar? Pode, claro. Quando a gente aplica para asilo, depois de 150 dias de fazer a aplicação, já vem a carteirinha de trabalho, já vem o seguro social. A gente tem que pedir, né? Não é automático, então lembra de mandar a aplicação sempre. E vai trabalhando ali tranquilamente até o asilo ser aprovado. Quando o asilo é aprovado, você ganha um I-94, que é válido para a vida inteira, e te autoriza a trabalhar. Mas, ainda assim, eles também mandam outra carteirinha de trabalho com um código diferente. E também você pode renovar para o resto da vida se quiser, ou até pegar o green card.
Daí pegou o green card, não precisa mais ter carteirinha. Uma grande diferença, doutora, é em relação a um visto de trabalho. Eu sei que a senhora não faz o processo, mas um work permit, conceitualmente, a senhora conseguiria explicar para nós por quê? Porque como muita gente me conhece por fazer os vídeos de delivery, agora eu estou em outra profissão, mas muita gente me conhece por esses vídeos e muita gente não entende que não existe um visto para fazer delivery. Mas como eu dei entrada no meu processo de asilo e saí o work permit e ele me autoriza a trabalhar em qualquer empresa, conceitualmente, se a senhora puder explicar para as pessoas por que um work permit de asilo poderia trabalhar em qualquer lugar e um visto de trabalho, conceitualmente, não? Claro. Então, nós temos 2 tipos de autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos. O primeiro tipo é o visto de trabalho, que você só está autorizado a trabalhar naquilo ali. Tipo, se você tem um visto H1B para você trabalhar em tecnologia, você só pode trabalhar em tecnologia naquela empresa que te pediu, né? Então, vistos de trabalho são limitados dessa maneira. A autorização de trabalho não é um visto, ela é um benefício que o imigrante ganha quando ele pede algum tipo de caso migratório que te dá esse benefício. Não são todos, mas, por exemplo, o asilo, quem entrou com visto e quer pedir ajuste de status por casamento, visto juvenil, VAWA, visto U, esses vistos assim dão essa autorização de trabalho. Isso é um benefício porque o governo diz assim, ó, o caso que você aplicou vai demorar um pouco para sair a decisão. Então, enquanto a gente decide, a gente te dá autorização para trabalhar, porque a gente sabe que você tem que se sustentar enquanto está aqui. Então, com isso, é uma autorização para você se sustentar e pegar o trabalho que você quiser. Pode ser em qualquer ramo, em qualquer empresa, como você quiser. O trabalho em tudo está autorizado. Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, você me diz. Ó, o Glover ele mandou aqui novamente. Ó, eu fui no Brasil, na volta, eu apresentei meu green card de 10 anos, meu passaporte. A agente desconfortável com o meu inglês foi ao meu Visa e colocou uma sigla CWOP. Não entendi por isso. Não entendeu, não. Eu vou ter que procurar na minha listinha o que é CWOP. Beleza. Porque o nosso mundo é um mundo de siglas. Eu não quero dizer a sigla errada. Aqui, doutora, você vai pegar umas perguntas de Enem. Tem umas coisas que falam aqui pra gente. Mas, ó, pode mandar mensagem para mim, eu procuro aqui e te respondo. Pode mandar mensagem privada. Eu não quero te deixar pendendo aí, não. Então, vamos lá. Agora a pergunta da Yara Costa. Ela falou o seguinte: um imigrante com autorização de trabalho está com câncer e não consegue um seguro. Existe uma lei que pode ajudar com isso? Você diz um seguro de saúde? Se for de saúde, eu recomendo que ele fale com uma assistente social. Eu não sei, na verdade, se existe uma lei específica que ajuda com isso, mas eu sei que as assistentes sociais aqui são treinadas em todos os benefícios que existem de saúde, de moradia, de comida, etc. E elas podem ajudar a achar o benefício que é melhor para eles, sim. Em questão de imigração, daí eu já não sei, dependeria de vários outros fatores, não creio que é o caso, mas com seguro de saúde, assistente social é onde eles vão achar a informação. Eu vou ler a pergunta do Léo Francis, que ele mandou o seguinte: boa noite. Acho que passei da data de apresentação para confirmação de endereço na imigração. Como resolvo? Só ligar? Se você está falando da confirmação de endereço com o ICE, né, naquele que eles te ligam, ou você tem que fazer o check-in enquanto você está em procedimento de remoção, sim, o primeiro passo é ligar para eles e dizer: moço, desculpa, perdi o horário aí com vocês. Eu super queria, mas não deu. E se explicar. Por quê? Se você não se explica, você só finge que não aconteceu, o ICE tem o direito de te deter, né, a hora que eles quiserem. Então, não tem necessidade para isso. Eles fazem esse sistema de check-in para não precisar deter o imigrante. Então, liga, explica o que aconteceu. Pode ser que eles mudem seu requerimento, por exemplo, te peçam para vir em pessoa, uma vez no mês, alguma coisa assim, mas dá para arrumar. Não é razão para se desesperar. Mas daí não vai perder o outro horário que eles te derem também. O Terry mandou $5, muito obrigado. Ele falou o seguinte: em que situação é permitido viajar mesmo tendo apenas o Employment Authorization Card? Depende do nível de conforto de cada pessoa e depende de cada advogado, né? Aqui no meu escritório, tem algumas pessoas que estão proibidas de viajar. Pela Fernanda, ninguém deixa.
Mas, por exemplo, se alguém está em processo de remoção, está no Tribunal de Imigração, brigando uma deportação, e você tem uma carteirinha de trabalho, o pior que poderia acontecer com você já aconteceu. Você já está em remoção. Então, daí a gente autoriza a viagem dentro dos Estados Unidos com autorização de trabalho. Se é algum outro tipo de caso que o cliente tem, por exemplo, condena criminal ou tem algum caso em aberto que pode ser negado durante esse tempo, daí eu já não sei, é uma análise mais profunda. Se você tem também, por exemplo, um caso de casamento, claro, não tenho problema nenhum com a viagem dentro do país. Geralmente, o meu maior medo com viagem dentro do país é que o pessoal que não tem a carteirinha de trabalho ainda, só tem o passaporte brasileiro ou a licença da Califórnia, licença do estado daqui, mas o visto já venceu faz tempo, né? Os 6 meses já venceram e o pessoal viaja no aeroporto. 90% das vezes dá certo. Dá tudo certo, não acontece nada. Mas tem o 10% que ninguém fala. E eu vejo aqui no escritório, 10% das vezes, o agente que amanheceu com dorzinha de barriga aquele dia, ele decidiu checar para ver se você tinha status. E daí ele viu que não tinha, eles podem te prender e te colocar em remoção. Nós temos vários clientes aqui que passaram por isso. Tem um cliente nosso que nem chegou a voar, coitado. Ele só foi no aeroporto pegar um cachorro que ele tinha comprado e ali mesmo já pediram prova de status, ele não tinha para mostrar, foi preso, está em procedimento de remoção. Então, se você não tem nada, jamais Fernanda Bueno vai te dizer para viajar. Mas se você tem carteirinha de trabalho, talvez. Vamos ver. E assim, é triste ao mesmo tempo, mas é interessante a senhora falar sobre isso, porque a gente não vê muitos profissionais falando que isso pode acontecer, né? Existe a hipótese, obviamente, mas como a senhora tem casos reais, até porque a senhora faz defesa de deportação, né? Sim. Exato. Existe uma defesa de deportação que eu já ouvi falar, doutora, eu não sei se o nome abrasileirado é Lei dos 10 anos, barramento de 10 Sim. anos. A senhora faz isso, já fez Sim. alguma vez? Poderia explicar o que é isso? Sim, a gente faz. O nome completo é cancelação de remoção, mas é a famosa lei de 10 anos, a gente fala assim também, e é para o imigrante que está aqui há mais de 10 anos, tem bom caráter, quer dizer, pagou imposto, não foi preso, não tem problemas com a lei, e tem um familiar que qualifica. Quem que é? Um filho, cidadão ou residente menor de idade, esposo ou esposa que são residentes ou cidadãos, que sofreria dificuldade extrema se o imigrante fosse deportado. Ele é tipo um caso de perdão que é um nível superior. Então, a gente tem que provar que a dificuldade seria mais do que a dificuldade normal do perdão. E sim, salva várias pessoas, principalmente o pessoal que pergunta: eu tenho um filho com autismo, ou eu tenho um filho com TDAH, ou dificuldade de aprendizado. Isso sempre me lembra cancelação de remoção, porque para a gente provar a dificuldade extrema dessa criança, se o pai e a mãe forem deportados, é bem mais provável no tribunal. Então, é uma defesa excelente também. Estou até mandando uma mensagem para uma pessoa que eu conheço aqui, que ela tem um processo. Não, agora que eu peguei a senhora aqui, e tem um processo de asilo também, e eles montaram esse processo com base no filho ser autista, né? Mas ele veio do Brasil, então não é americano. Eu falei para ele, cara, eu acredito que tem como fazer um barramento de deportação, mas eu vou passar depois o contato da senhora para ele, porque ele está muito preocupado com isso, ele até me procurou para fazer um seguro de vida e não sabe se mantém aqui, se mantém no Brasil, se vão ser deportados. Vou falar com ele depois, Fernando. E nem todo mundo se qualifica, né? Tem outros elementos também, mas em geral é isso aí. Se a gente escuta 10 anos e qualquer tipo de dificuldade para o qualificante, eu penso imediatamente em cancelação de deportação. Tá, beleza. Vamos lá, vamos à próxima pergunta aqui, é do Marcelo Lopes. Doutora, me casei com uma americana e não deu certo. Fiquei somente um mês casado. E não deu tempo de aplicar para o Green Card. Consigo ter meus documentos sozinhos? Marcelo, primeiro eu sinto muito que não deu certo. E pode ser que sim. Existe uma lei que se chama VAWA, não aplica para todo mundo, né? Mas se o seu casamento não deu certo por vários problemas que vocês tiveram, por questão de crueldade no casamento, algum tipo de comportamento abusivo da sua esposa, alguma coisa assim, pode ser que você se qualifique para aplicar sozinho pelo VAWA.
E o VAWA também é interessante, que tem muita gente que acha que é só para violência doméstica, né? E claro que é também. Mas, usando a criatividade, que é o nosso tema de hoje, não é só violência doméstica. Tem vários tipos de crueldade, de abuso emocional, psicológico, controle financeiro, várias situações que a gente passa quando está casado que podem qualificar para o VAWA e ninguém sabe. E também muita gente não sabe que homem pode aplicar. Porque a lei de VAWA é a violência contra mulheres, né? É o nome da lei. Mas funciona igual para todos os gêneros. Então não deixe de aplicar por isso. Marca uma consulta, daí a gente faz um intake bem detalhado para saber todos os detalhes do seu casamento, por que não deu certo, como é que era seu dia a dia, como é que você se sentia, etc. E se você se qualificar para o VAWA, é uma maneira excelente de pegar seu Green Card. O Green Card chega em 2 anos e meio, mais ou menos, e é 100% confidencial. Então, sua esposa jamais vai ficar sabendo que você aplicou. É uma maneira excelente de salvar o pessoal aqui também. A gente faz muito VAWA aqui no escritório. Infelizmente, né, a comunidade precisa, mas felizmente que existe essa lei que pode ajudar em uma situação assim. Vamos à próxima pergunta aqui. Lembrando que quem mandar o superchat, a gente dá prioridade e membros do canal também. O Glover, ele mandou mais R$ 9,99. Ele tá rico aqui, tá mandando muito dinheiro. Doutora, minha mãe vai tentar o visto agora. Ela tem 64 anos. Como já sou residente e a possibilidade é maior que ela consiga, ela somente vem nos visitar. Glover, eu sei que você quer que eu diga que sim, que vai ser super fácil porque você é residente, mas não é isso que eu vou te dizer. Porque o visto de turista só tem uma questão que ela tem que provar. Se ela tem ou não intenção de usar esse visto para vir morar nos Estados Unidos. E não importa a intenção dela, importa o que o oficial acha que é a intenção dela. Então ela chega na entrevista, imagina, ela chega e diz, meu filho tem green card e mora nos Estados Unidos, e eu, né, já talvez estou até aposentada, não tenho mais nada me segurando aqui no Brasil, quero ir lá visitar. Primeira coisa que esse oficial de imigração vai pensar é que ela quer vir morar com você. Claro, senhora aposentada, não tem laços no Brasil, não tem nada, quer ir lá morar com o filho. Ou ele vai pensar que ela quer entrar aqui com visto de turista, esperar até você virar cidadão para você poder aplicar para ela. Então, a única maneira dela ter esse visto aprovado é ela convencer o oficial que não é isso que ela quer, que ela realmente só quer vir visitar e volta. E como é que ela faz isso? A gente fazia visto de turista no passado, por isso que eu sei. Não faço mais porque é um mundo muito cruel. Provando, por exemplo, que ela tem laços no Brasil. Se ela é aposentada, manda cópia da aposentadoria. Se ela vai na igreja toda quinta-feira, manda carta da igreja. Se ela cuida dos netos, manda a prova que ela tem neto, carta mostrando que é ela que cuida. Manda cópia do extrato bancário, que ela não precisa vir para cá para ganhar dinheiro, que ela tem o pezinho de meia dela. Se ela tem propriedade lá, se ela ainda trabalha, qualquer laço que ela tiver com o Brasil para mostrar que ela tem intenção de voltar, vai ajudar bastante no visto dela. E, se não der certo, quando você for cidadão, corre e aplica para ela, que o green card dela sai mais ou menos um ano. Bacana. O Rogério respondeu que o CWOP significa visto cancelado, e aí o Glover falou, então cancelaram o meu visto porque agora tenho a residência. Sim, o visto cancelado, todas as siglas significam visto cancelado, mas eles têm a categoria de por que cancelaram o visto. Claro que se você já tem residência, não é possível ter residência e um visto de turista juntos, né? O que é maior destrói o que é menor. No caso, a residência destrói o visto de turista. Não dá mais para você entrar no país como turista. Mas se você tem residência, também não tem necessidade de entrar como turista. A Ariana Anjos perguntou o seguinte, peguei green card através da minha mãe, que é casada com um americano. Quando posso aplicar para a cidadania? Recomenda aplicar logo? Eu recomendo aplicar o dia que você se qualificar. Você precisa ter 5 anos de green card e você pode aplicar em 5 anos menos 90 dias. 90 dias é o tempo, supostamente, da aplicação. Mentira, demora mais, mas é isso que o governo deu pra gente. Então, quando fizer os 89 dias, já esteja com a aplicação ali pronta na mão para mandar. E você precisa mostrar os 5 anos, né, de presença física, de bom caráter, que você pagou imposto. Se não pagou imposto, corre e paga os últimos 5 anos e vai se programando para mandar. E eu recomendo sempre fazer a cidadania, por quê?
Tem muita gente que não sabe que o green card pode ser tirado da pessoa, né? Não é uma coisa que a gente vê sempre, mas, por exemplo, se eles reabrem o caso para investigar alguma coisa, acham alguma fraude, podem tirar o green card. Temos clientes que estavam ali no lugar errado, na hora errada, um amigo do lado foi preso com drogas e o cliente foi preso. Isso é um motivo para deportação e retirada do green card. Então, a gente nunca sabe. A única maneira de estar 100% seguro aqui é com a cidadania. E até na época do nosso antigo presidente, até isso ele tentou tirar. Então, né, a gente sempre tenta o maior grau de segurança possível. E espera que dê certo. Ó, coloquei um dos telefones do escritório da doutora. Esse daqui é de qual escritório, doutora? Todos caem na mesma linha. Então, é o nosso escritório de São Rafael, mas pode achar o escritório de San Diego aí também. E nossa equipe tem várias pessoas que falam português. Bacana. Lembrando que as redes sociais da doutora estão na descrição, caso vocês queiram marcar uma consulta em particular, tá? Vamos lá, vamos à próxima pergunta. Doutora, se você tiver algum tempo para a gente encerrar, tá? Você fica à vontade, porque senão aqui a gente vai até as... Podemos ficar aqui até às 5. Tá, até às 5, tá bom. Então tem 15 minutos. Então vamos lá, a próxima pergunta Vamos lá. Deixa eu ver. A gente tá pulando as de trabalho, tá, gente? Que a doutora, ela é especialista em outras áreas, tá bom? Por enquanto, a gente não sabe no futuro, quem sabe abre uma filial da Bonolock que faz isso. Vamos lá, ó. Esse aqui foi o Paulo Vitor. Estou ouvindo dizer que alguns asilos estão sendo aprovados sem entrevista, com um juiz ou ICE. Isso é verdade ou é fake news? Na minha experiência, 100% fake news. O que pode ser aprovado sem entrevista, sem audiência, são coisas como green card para quem está na corte, uma coisinha mais leve. Um asilo, o nível de briga que existe ali para ganhar um caso de asilo, não é possível ganhar sem ir para o tribunal, porque o promotor de justiça tem o direito de, a gente chama de perguntas cross, né? De fazer 1000 perguntas para o nosso cliente tentando provar que ele está mentindo, que não precisa mesmo ficar aqui. Então, a ideia de que um promotor abriria mão disso e que aprovaria um asilo sem brigar o caso dele, sem fazer o trabalho dele, eu não creio que seja verdade. Até os nossos casos que são, assim, nível 10, né, de abuso, que são super fortes, que a gente não tem dúvida que vai ganhar, ainda assim, eu ligo pro promotor, você quer negociar alguma coisa, a gente manter o testemunho mais básico para não falar do trauma? Não, a gente não vai negociar nada. Então, eu não creio que seja possível. Não tô te ouvindo. Desculpa, eu esqueço que eu boto no mudo. Vai que faz um barulho aqui. Eduarda Gonçalves. Eu conseguiria ter o documento junto com a minha mãe se ela casasse com um cidadão americano depois que eu completasse 18 anos? Defina junto. No mesmo caso, não. Mas, por exemplo, ele pode... não, se você já cumpriu 18 anos no casamento, não vai ser junto de maneira nenhuma. Porque antes dos 18, ele até podia fazer os dois casos juntos e os dois poderiam ser até entrevistados juntos. Mas se você já cumpriu 18, não dá mais para ser direto. É aquele triângulozinho que eu estava explicando antes. Tem que aplicar ele para sua mãe e depois para você. Não dá mais para ser direto. Porque você não se qualifica como criança no estatuto. Vou fazer essa daqui, doutora, mas eu não sei assim, se a pergunta é o que recomenda ou o que pode acontecer, tá? O On Max perguntou o seguinte: se eu for com passaporte europeu, eu acredito que ele está se referindo ao ESTA, aquela permissão de entrada, eu decidir ficar, o que recomendo, o que pode acontecer, né? Eu acho que recomendar não, mas o que pode... Sim. Eu recomendo que você procure uma maneira de se legalizar, porque quem entra com o ESTA é uma autorização europeia, para quem tem, né, cidadania europeia, entrar sem visto e passar 90 dias aqui nos Estados Unidos. Então, ele é meio que um agrado que os Estados Unidos fazem. Por isso, ele também vem com umas regras bem estritas que, dependendo da aplicação, a pessoa não tem os mesmos direitos de quem entrou com outro visto. Então, se você quer ficar aqui, eu recomendo que você, primeiro, já antes mesmo de chegar, já pode fazer uma consulta com uma advogada de negócios para ver se tem algum visto de negócios que você se qualifica, um visto de investidor, alguma coisa assim. Ficar fora de status nos Estados Unidos, entrando com esta, é bem perigoso, porque você não tem, por exemplo, o direito de uma defesa no tribunal, se te pegarem. Não tem por estatuto esse direito.
Então, você fica numa situação meio ali, o estresse fica um pouco alto. Eu já ouvi outros profissionais falando que você não pode contestar uma possível deportação, não pode estender status, mudar de status e contestar a deportação. E erroneamente eu vejo alguns colegas youtubers, com todo respeito, que às vezes eu entendo que para engajar o vídeo, coloca uma coisa assim, passaporte europeu, uhul, vem agora. Mas as pessoas não entendem o que é não poder estender o status, contestar uma deportação, mudar de status. Elas não entendem, elas acham que é benéfico e quando, na verdade, pode ser limitado as suas oportunidades. Sim, e além disso, também cada caso é um caso, né? Eu sempre digo, se você vai fazer uma decisão que vai afetar a sua vida, o seu dia a dia, sempre tenha toda a informação possível. Faz uma consulta com uma advogada, o pessoal que cobra consulta, eu sei que é chato pagar, mas é um investimento no seu futuro. Porque às vezes um pedacinho da informação era o que você precisava para não ter nenhum problema. Tem gente que perde a janela de mudar de um status para o outro por um dia, achando que um dia só não vai ser problema. Um dia acabou já a oportunidade. Então, coisinhas pequenas podem te afetar e quanto mais informação você tiver, maiores são as chances de que vai dar certo alguma coisa. Isso aí. Vamos ao Paulo Vitor Vivo. Estou em processo de asilo há 1 ano e 4 meses. Tenho social e work permit. Gostaria de saber se minha mãe pode falar que tem um filho que está em processo de asilo. Ajuda ou dificulta? Depois até quero falar o meu caso. Tá. Legalmente falando, ajuda e dificulta. A questão é que não dá para esconder. Porque quando ela faz ali o DS-160 pedindo visto de turista, tem uma pergunta que fala: você tem algum parente nos Estados Unidos? Sim, quem é? Meu filho. Qual que é o status dele? A única coisa que eu já vi o pessoal tentar, porque o asilo é confidencial, né? O seu caso é confidencial, sua mãe não necessariamente precisa saber que você fez asilo, colocar que ele tem aquele outro status nos Estados Unidos. Mas se ela esconder, é claro que a imigração sabe que você tá aqui, sabe que é sua mãe, e daí vão negar o visto dela por fraude. Então é meio assim que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem como a gente se esconder. Mas daí, sabendo que você tá aqui em processo de asilo, a mesma situação do outro rapaz aí. Vão achar, claro, que a sua mãe tá querendo vir morar com você. Então ela tem que provar que ela tem vontade de voltar para o Brasil depois da visita curta, que ela tem laços com o Brasil, etc. Mas estou curiosa para saber o que aconteceu com você. Meu irmão tentou o visto estudante 2 vezes, e as 2 vezes foi negado. Eles pediram tudo, meu imposto, pediram meu status, pediram tudo. O Brasil também, e aí deu tudo isso aí, ele foi negado. Então, fazer o quê? Complicado. Aproveitando essa oportunidade que a gente está falando de asilo, antes que a live acabe, doutora, conversando com os profissionais que trabalham com a senhora, eu escutei sobre o processo do Mandamus, né? Já assim o nome? Sim. Eu sempre falo errado. É isso aí. Porque eu acredito que muita gente está em processo de asilo parado e não sabe que existe um recurso para ser feita uma entrevista. Sim. Então, o Mandamus é uma maneira da gente forçar a mão do governo para eles fazerem o trabalho deles. Quem está esperando há muito tempo por qualquer resposta, que você pensa, nossa, essa demora já está ridícula. Não só para asilo. Se você pediu seu green card e já passou 2 anos, esse green card não chegou ainda. Se você fez sua entrevista de naturalização, de cidadania, passou 1 ano e não teve resposta. Se você aplicou para o asilo e tem aí 4, 5, 6 anos que está esperando e não teve entrevista ainda, o Mandamus é um processo federal que a gente faz, então ele não é de imigração, é diferente em outro tribunal, o Tribunal Federal. A gente processa a imigração, literalmente, e a gente diz, essa demora não é razoável. Você está causando danos para o cliente e nós queremos uma decisão. Então, se é a entrevista que está faltando, marque a entrevista. Se é a decisão que está faltando, decida logo o caso. E aí o tribunal vai decidir se eles vão forçar a mão do governo mesmo ou não. Se der certo, o governo marca a entrevista. O último que a gente fez, a entrevista foi marcada em menos de 60 dias. E fomos para a entrevista e, graças a Deus, foi aprovado. Para quem morre de medo de, mas o governo vai ficar com raiva de mim. Vai não, gente. O oficial que está fazendo a entrevista nem sabe que teve Mandamus. Ele só sabe que, de algum jeito, você tá ali na mesa dele hoje, entendeu? Então, eu super recomendo. Quanto mais tempo passa de espera, mais forte fica o Mandamus,
Mas também tem um jeito da gente fazer por alguma razão humanitária. Por exemplo, esse cliente que a gente mandou, se eu não me engano, ele estava esperando há uns 2 anos o asilo dele. E tínhamos várias razões humanitárias, né? O cliente tinha síndrome do pânico, estresse pós-trauma, depressão, várias coisas. E essa demora, essa espera, esse viver em limbo estava afetando muito ele. A gente tinha avaliação psicológica, tudo. E daí a gente pediu e deu certo. Mas eu sempre digo assim, ó, não temos nada a perder. Porque se o Mandamus não der certo, não vai acontecer nada. A gente continua esperando, a gente espera mais 1 ano ou 2, tenta de novo. A gente perde, claro, o dinheiro da aplicação, mas não vai piorar nada no seu caso de imigração. Então, se você quer tentar, por que não? Se você tem uma razão humanitária, tem um argumento de danos, né, que tá te causando algum dano essa espera, vamos tentar. Bacana. Vamos agora, então, à pergunta da Daniela Aguiar. Fui assaltada 20 anos atrás, na casa que morei pelo proprietário. Ele era português, cidadão americano. Fiz BO, mas não foi comprovado. Posso aplicar para o visto VAWA ou talvez o visto U? Sim, não seria o VAWA. O VAWA é para outra situação. A questão de assalto pode sim dar em um visto U, que é o visto para quem foi vítima de um crime qualificante aqui nos Estados Unidos. Primeiro requerimento é ter um boletim de ocorrência e ajudar na investigação. Não importa o que aconteceu há 20 anos. Você não pode ter se negado a participar, né? Tem muita gente que diz para a polícia, mas eu não quero prestar cargos, eu não quero dar continuidade. Daí a polícia não assina. Então eu teria que ver esse boletim de ocorrência. Se teve, por exemplo, foi um assalto à mão armada, daí sim. Daí a gente tem um argumento que foi uma agressão agravada, né, com arma de fogo, e a gente pode tentar pegar esse caso sim. Eu lembro de um cliente que a gente fez que ele foi esfaqueado há uns 30 anos atrás, e nem boletim de ocorrência ele tinha, mas ele tinha cicatrizes. A gente fez boletim de ocorrência, pegou a assinatura e o visto foi aprovado. Então, nesse caso que já tem o boletim de ocorrência, fica muito mais fácil. A gente mandaria um pedido de certificação para a polícia, que fez o boletim, pedir para eles assinarem, dizendo que ela foi, sim, vítima de um crime qualificante, e se eles assinarem, a gente pode pedir o visto para a imigração. Dei muita informação, não sei se deu certo. Eu fico cara assim que a senhora tem uns conhecimentos, e olha que eu pesquiso bastante, mas a senhora tem uns conhecimentos que eu fico assim, pensando assim, nossa, caraca, como que eu não sabia É que a disso? gente já tentou de tudo aqui, então a gente sabe se dá certo, se não dá. O Ítalo Barbosa perguntou o seguinte, doutora, eu tenho uma amiga que sofreu violência doméstica do marido dela. Ela disse que iria pedir um visto por causa disso. Ela realmente pode? Qual tipo de visto ela precisa? Sim. Isso depende aonde aconteceu a violência e aonde a cliente está. Por exemplo, se a violência aconteceu no Brasil e ela está nos Estados Unidos hoje, talvez ela possa aplicar para um asilo. Se a violência aconteceu aqui nos Estados Unidos e ela chamou a polícia, talvez ela possa aplicar para o visto U. Lembro que o visto U requer o boletim de ocorrência. Se o marido era americano ou tinha green card, talvez possa ser um caso de VAWA. E o VAWA não precisa chamar a polícia para ninguém, né? Porque até alguns dos nossos clientes ainda estão nessa relação abusiva. Então, como que vai chamar a polícia para a pessoa que faz o sustento da sua casa, né? Então, não é requerido. Então, pode ser 3 coisas diferentes. Pode ser também um visto T, se ela morava, tipo um visto Cinderela, aquela situação que morava com o marido aqui e ele obrigava a lavar, cozinhar, mandava em tudo que ela fazia, ela era meio que escrava dele. Também pode ser o visto T. Então, ela pode ter várias opções. Ela tem que fazer uma consulta e ver para que ela se qualifica. Bom, vamos lá. O Hamilton perguntou o seguinte. Boa noite, Roger e doutora. Parabéns pela nova profissão. Pergunta tenho um amigo que está há 26 anos em Boston. Veio pelo México. Ele consegue, de alguma forma, se legalizar? Existe alguma forma? Essa é a pergunta que a gente mais recebe. Tô aqui há tantos anos, posso pegar meu green card? Depende. Ele tem que se encaixar em alguma coisa, né? Ele tem que se qualificar para algum caso. Se ele já foi vítima de um crime, talvez um visto U. Se ele já sofreu situação de abuso no trabalho, trabalhou ameaçado, trabalhou sem receber, talvez um visto T. Se ele tem alguém que está pensando em casar com a namorada e a americana, talvez ele faça um processo consular. Não sei se ele se qualifica para algum caso de asilo. Claro que com 26 anos, um asilo fica bem difícil,
né? Não é impossível, a gente ganhou um asilo que estava aqui há 20 anos, esse tempo atrás. Então não é impossível, mas fica bem mais difícil de explicar por que ele não aplicou no primeiro ano. Então ele tem que fazer uma consulta, e porque na consulta é assim, ó, a gente coloca todos os casos e vai fazendo perguntinhas para ver se ele se encaixa em algum. Tem gente que não se encaixa em nenhum. Daí a gente diz, ó, não tem nada para aplicar agora, não entra em nenhum problema, o ano que vem a gente tenta de novo ver se mudou alguma coisa na lei. Mas às vezes a gente acha muita gente que não sabia que qualificava para alguma coisa e qualifica. Bacana. Uma pergunta, doutora, visto U também pode como testemunha, né? Sim, sim. Se você foi testemunha de um crime violento e você estava ali na zona do perigo, você pode aplicar também. Um exemplo bom que a gente sempre usa é uma cliente nossa que estava num tiroteio, né? Não pegou a bala nela, mas ela estava ali naquela zona de perigo. E como resultado disso, ela perdeu o nenê que ela estava carregando. Então, ela sofreu um dano muito grave do crime só por estar na zona de perigo, do susto mesmo. Então, pessoas assim podem sim se qualificar. Caraca, ela conseguiu o visto? Sim. Nossa, é Também triste, né? vítimas indiretas, né? Se o crime foi com seu filho menor de idade, você também pode aplicar. Então, tem outras situações que também pode. Estou me fazendo de louco aqui, mas eu tenho um amigo em particular que ele viu um homicídio em Los Angeles e ele aplicou para o visto U, ele já até em janeiro já. E a última pergunta aqui agora do Max Life. Doutora, já ouvi falar que depois que ganhamos asilo, não podemos mais usar o nosso passaporte. Como fica a viagem para fora dos Estados Unidos? Quais documentos usar? Procede isso? Eu queria fazer um adendo. De fato, mesmo as pessoas não podem ir no Brasil, mesmo com o asilo aprovado, ou com o green card, ou somente a cidadania? Só englobando aqui, Tá. pessoal. Então, a questão do passaporte é a seguinte, ó. Quando a gente pede asilo nos Estados Unidos, nós estamos dizendo, eu tenho um perigo grande no Brasil, o governo do Brasil não quer e não pode me proteger, por isso que eu vim pedir refúgio aqui nos Estados Unidos. Se depois que você ganha asilo, você pega o seu passaporte, que foi o governo brasileiro que te deu, viaja de volta para o Brasil ou para qualquer outro país usando aquele passaporte, você está dizendo para o governo americano: eu não preciso mais de refúgio, agora o governo pode me proteger. Essa é a situação que a gente quer evitar. Pode viajar para o Brasil com asilo? Poder? Pode. Ninguém vai barrar a sua ida. Mas na volta, eles podem sim tirar o seu asilo. Nós já vimos isso várias vezes aqui no escritório. Se você tem só o asilo, a carteirinha de viagem até nem é aprovada se você menciona que vai para o Brasil. Para quem já tem o Green Card, existem situações pequenas que são de emergência, que o cliente teve que ir para o Brasil ou para fazer uma cirurgia ou se despedir de um parente, alguma coisa assim, que a gente conseguiu manter o asilo e conseguimos aplicar para a cidadania, mostrando que enquanto ele estava no Brasil, ele ficou por pouco tempo, ficou protegido, as pessoas que procuravam ele não conseguiam achar, mas não é uma coisa sustentável, não vai me ficar 6 meses lá também. Então, algumas situações dá certo. Seguro é só depois que tiver a cidadania. Mas depende de cada caso. Eu sei que a vida acontece, então eu sempre digo para os meus clientes, a viagem está proibida, mas se tem que ir, não tem jeito, vai ir escondido mesmo, vamos ter um plano de ataque para quando você voltar. E aí um puxão de orelha, né? Porque eu já ouvi casos da pessoa falar assim, eu vou pegar um voo ali para a Argentina, pega um ônibus, e aí depois reclama que Exatamente. E daí o cliente que me chega lá e passa o cartão de crédito no Brasil inteiro, achando que o governo não vai descobrir. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira live com a doutora. A gente vai ter todas as semanas, né, doutora? Live Sim. ou todo mês, não sei. Vai ficar. Eu acho que todas as semanas. Todas as semanas, isso aí. Então, a gente vai ter toda essa semana essa live com a senhora. Então, essa aqui é uma live para a gente responder perguntas, tirar dúvidas de vocês. As redes sociais da doutora vão estar na descrição do vídeo. Eu coloquei também o telefone de contato dela aqui. Deixa eu abrir, ó. Telefone de contato. Então, se você quer passar o seu caso em particular, quer fazer uma defesa de deportação, visto U, visto T, SJAS, casamento, asilo, se o processo de asilo está parado, entre em contato com o escritório da doutora. Espero que essa parceria aqui seja muito bacana para vocês e que a gente possa somar na vida de vocês. A senhora que eu gostaria de falar alguma coisa também?
Sim, eu queria agradecer a oportunidade, eu sempre quero passar a informação para todo mundo, tem muita gente que liga para a gente dizendo, nossa, eu não sabia que isso era possível, até que eu vi um vídeo seu falando sobre isso. Então isso para mim é muito importante. E lembrar a todo mundo também que a gente oferece consulta grátis para visto juvenil até o final desse mês, pelo menos. Então não custa nada saber se qualifica ou não. Liga, marca sua consulta grátis, se você se qualifica, tá com o Green Card no bolso daqui a uns anos. Exatamente. Bom, pessoal, essa foi mais uma live contando aqui, tirando dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtindo esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo Bota um vídeo. coração aí, gente. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você, olha. Tchau, tchau.